Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje eu queria falar de um tema interessante nessa série de vídeos. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Gontijo, do Portal Inclu, do Instituto Mano Dal, e mais conhecido como o irmão do Dudu do Cavalo. Eu até escrevi um texto a respeito disso no Facebook, né? Como é que é essa diferença entre o que é discriminação e preconceito? E tentar falar um pouquinho se eu já senti isso em relação ao meu irmão Dudu do Cavalo. Então, pela teoria, o preconceito é aquele conceito, né, pela própria expressão você julga antes, né, anteriormente. Então você vai chegar perto de uma pessoa, você tem uma crença X e aí você atua daquela forma. Isso é o preconceito, são as coisas, as crenças enraizadas, são conceitos que são passados e a gente aceita sem questionamentos. Tá na gente e a gente, né, tem que fazer muito esforço para quebrar, para mudar algumas coisas. E a maior forma que eu vejo assim, de quebrar isso é se colocar, é conviver, é dar oportunidade, né, falar, tá no meio lá juntos e misturados com a diversidade, que a gente aprende muito. E aí a discriminação. O preconceito então tá lá aquele conceito pré-concebido. E a discriminação? A discriminação é quando você age. É quando você age contra um determinado grupo, seja deficiência, seja homofobia, cor, sexo, raça, não interessa. É a partir do conceito que você tem. Então, eu nunca vou me relacionar com um homossexual. Isso é um conceito, né? Sou macho demais, Isso é um conceito que está ali, eu tenho preconceito, não quero ter amigo assim. Discriminação é quando você age daquela forma, né? Toma alguma atitude em relação àquilo. E aí a gente considera a discriminação. Claro que tem teorias e teorias. E o que a gente tem que quebrar então são os preconceitos, e entender por que a gente tem esses preconceitos que são passados, estão na gente, não podemos negar, e fica esse falso moralismo. Ai, não tem. Todo mundo tem. Eu acho que a gente vê uma sociedade altamente preconceituosa em diversos aspectos. E eu me incluo nisso. A gente tem que quebrar, né, se questionar o autoconhecimento para a gente questionar, por que eu tenho isso? Por que será? Né? Por que eu acho assim de determinada maneira? E aí volta aquela história, né? Quanto mais a gente conviver com a diversidade na educação básica, mais a gente vai ampliar os horizontes e as possibilidades. Agora, a discriminação é crime, já é quando você toma uma atitude, etc. Em relação ao meu irmão, claro que já teve várias situações. Por diversas vezes eu já percebi ele ser pré-julgado, muitas vezes até discriminado. Corre vários vídeos aí, Dudu, várias vezes, nunca, ele era convidado para ir na casa de um colega, quando ele era pequeno. Era muito difícil ele ser convidado para um amiguinho, para dormir e etc. Era difícil, era triste para os meus pais. Então muitas vezes eram os primos, era um amigo, vizinho ali que tinha uma relação muito íntima ali, que às vezes chamava ele e etc. Mas assim, na escola era raro ele ter ali um momento de, como todos nós passamos, de dormir, de ter essas oportunidades. Então por vários momentos já teve isso. Já teve várias vezes, determinada vez ele tá brincando, pessoas saírem de perto, né? Em situações assim, já presenciei em churrasco, ninguém pegar a vasilha que ele estava comendo, ou não trocar um copo. Já vi várias vezes isso. E claro que doía, né? Mas eu ficava sem entender e etc. várias vezes. Mas assim, aos poucos, quando eu fui amadurecendo, me questionando e etc., eu fui vendo que, sei lá, se não é culpa das pessoas. É a falta de conhecimento. Daí essa importância que eu comecei a escrever livro, falar, e etc. Porque as pessoas não conhecem, nem obrigado. Por que não conhecem? Porque não dão oportunidade lá na escola infantil. Então a pessoa nunca conviveu com a pessoa com síndrome de Down. Então ele viu um filme, ou ele tem aquela imagem lá, o pré-conceito, aquele conceito, que uma pessoa vai ficar lá babando, e tem aqueles conceitos e etc. Então, em vez de eu ficar chateado com isso, eu me propus a falar disso, explicar. Então várias vezes aqui, a pessoa eu ia lá, chamava e falava, explicava, pode tratar ele igual. Ele é um ser humano como qualquer. Mas como é que eu ajo com o Dudu? Vai, age normal. Como você age comigo? Vai lá e cumprimenta, faz as mesmas coisas, ele é um ser humano, parte desse princípio. Então, eu optei por isso, né? Ao invés de ficar amargurado, chateado, claro que doía, mas, vamos falar, vamos explicar, porque a sociedade precisa disso, já que quem não teve a oportunidade de conviver com a diversidade, talvez aprender, né? Convivendo. É assim que a gente vai crescer, é assim que a gente vai aprender, querendo colocar, e aí depois várias vezes, né? Que legal, seu irmão é bacana, seu irmão conversa, seu irmão troca ideia, tá? Aprendi com isso com ele. Então, isso é uma corrente, só que nós estamos ainda longe
de chegar no ponto que nós sonharíamos. Muito longe disso. Então a gente tem que pensar, né? E o caminho que eu optei, estou longe de chegar onde eu quero, é questionar por que eu penso assim, por que me ensinaram assim, questionar e começar a perceber por que eu penso isso e querer aprender com a diversidade, tentar errar. Pô, como é que eu vou atravessar a rua com um deficiente visual? Pô, aprendendo, a gente vai errar, a gente tem que aprender a se colocar, né, em situações assim, porque nunca nos ensinaram. E principalmente perguntar para as pessoas envolvidas, no caso, as pessoas com deficiência, pô, como é que você gosta, como é que você não gosta, como a gente faz com qualquer ser humano. Tá, gente? Esse aí é um assunto interessante, a gente tem que falar sobre isso. Mas eu acho que acima de tudo é a informação que combate, seja o preconceito e a discriminação acima de tudo. Então vamos trocar ideia, vamos debater. Quem gostou, vamos compartilhar. Quem quiser criticar, sugerir, compartilhe. Vamos assinar o canal lá, Leonardo Gontijo, estamos nas redes sociais, porque a ideia é para a gente instigar esse debate. São pílulas para a gente pegar casos, quem sabe futuramente escrever livros e contar histórias que as gerações futuras vão agradecer por ter um caminho, talvez um atalho com alguma situação e alguma dificuldade. Beleza? Aquele abraço, vamos crescer, vamos ampliar nossos horizontes, inclusão já, e vamos tirar essa invisibilidade social. Valeu, até a próxima.